Quero ministrar essa palavra. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa graça, pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, ó Deus. Fala conosco nesta noite. Pai, nos dê graça, nos dê revelação, sabedoria. Que nós venhamos sair daqui hoje nutridos, cheios do Espírito, cheios de vida, de clareza, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, ó Deus, nós abrimos nosso coração para receber de Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ministrar sobre um propósito mais elevado, aquilo que nasceu no coração de Deus, e o motivo da nossa criação, o motivo da existência, de todo desse universo, galáxias, etc, etc. Tudo tem um propósito, tem um motivo muito poderoso. Eu quero desmembrar aqui de uma forma sucinta, em nome de Jesus. Amém? Estou avançando nisso. Mas que isso fica claro no nosso coração, isso tem queimado no meu coração, que faz toda a diferença, que é a vida da igreja. Nós não estamos aqui de uma maneira religiosa para cumprir um ato religioso, de nos encontrarmos semanalmente. Nós não estamos aqui apenas para fazer parte de uma liturgia, de ouvir a palavra. A palavra não é apenas mais uma liturgia do culto. Tem a abertura, o louvor, os avisos, a palavra. A palavra é apenas mais uma liturgia. Não, os religiosos querem transformar essas coisas em algo rotineiro e automático, comum, banal, algo irrelevante, mas não é. É a palavra do Senhor para nós. É o Senhor falando conosco. E eu oro a semana inteira, eu busco do Senhor, eu tenho muitas palavras para pregar. Mas antes disso, eu oro ao Senhor, eu falo assim, é isso. O que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Portanto, eu não estou pregando a mesma palavra, mas aquilo que está queimando no meu coração é de vivermos uma vida de igreja. Uma vida na qual o Senhor sonhou para que nós vivamos como Ele viveu. Isso chama propósito eterno de Deus. É a mais alta prioridade do Senhor. Aleluia. Precisamos entender e perceber se a nossa célula está debaixo desse propósito. Se a nossa convivência está cumprindo este propósito. Porque tem duas coisas: se reunir e viver o melhor de Deus, viver o propósito de Deus. Isso completamente distintos um do outro. Reunir, qualquer religioso se reúne. Qualquer aglomeração está reunida. Qualquer clube, qualquer instituição filantrópica ou não, qualquer coisa tem um poder de se reunir e de número até mais considerável do que o nosso. Mas outra coisa é viver uma vida de uns aos outros como o Senhor predestinou para nós vivermos. Amém? Tudo isso, as nossas células, tudo apenas não é o alvo, não é o máximo, mas é apenas uma estratégia, um meio de nós vivermos este propósito. É a maneira que nós entendemos que os apóstolos viviam de uma maneira mais prática a vida de uns aos outros. É a maneira de não ficarmos somente aqui nesse prédio de igreja, mas que a reunião ela se estende às casas, elas vão até as famílias e elas alcançam pessoas que não estão aqui, pessoas ímpias. E é por isso que nós multiplicamos células e abrimos células em outras famílias com o alvo de o evangelho estender às casas. É cumprir o ide do Senhor, porque estar aqui é o vinde. As pessoas que estão vindo até a reunião para ouvir, mas o Senhor diz que nós devemos ir até eles. E nós vamos através das células, nós vamos através do evangelismo, nós vamos através das visitas. Quando nós visitamos uns aos outros e vamos na casa de pessoas ímpias, oramos por eles, abençoamos, e para que eles venham viver uma vida de congregação. Então, o ide está em prioridade do que o vinde. Amém? Então, nós entendemos que estamos aqui reunidos, isso é básico, isso é necessário,
E eu ouso dizer, pessoas que têm dificuldades em reunir como igreja, não entendeu nem no propósito do Senhor ainda. Não vive uma vida cheia do Espírito ainda. Pessoas que trocam uma reunião como esta, ou como uma reunião de célula, precisa de experimentar do Senhor graça, amor, porque isso é tão básico para nós. Amém? Aleluia? Eu não quero falar de apenas se reunir, eu quero falar de viver uma vida uns para com os outros. Muitas igrejas ignoram as células, ignoram essa vida de uns aos outros, focam em eventos, mas nós queremos experimentar do Senhor, de um grande avivamento, de um grande despertar em nossas vidas, amém? Deus sendo eterno, sem começo de dias, sem fim, Deus, ninguém o criou, ninguém o constituiu, ninguém colocou o seu trono na eternidade, mas Ele é, amém? Ele é antes de todas as coisas, a eternidade. E Deus diz no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26, ele diz, façamos. Deus vivia uma vida de pluralidade. Deus vivia uma vida de uns aos outros. E Ele sendo completo. Deus não criou nada em ninguém para se satisfazer, para se completar. Deus sendo completo, satisfeito. Ele amava tanto essa vida ao ponto de compartilhar conosco para que nós venhamos viver a vida na qual Ele vive. Para que nós venhamos mencionar, nós venhamos mostrar, revelar a exata expressão dEle. Isso acontece quando nós estamos vivendo a vida de uns aos outros. Não acontece na reunião, acontece quando nós estamos vinculados ao nosso irmão com o coração. Deus decidiu criar um povo para que Ele viesse habitar no meio de nós. Deus quis deixar a sua habitação apenas na eternidade, mas que Ele venha se espalhar em cada reunião onde 2 ou 3 estivessem reunidos, Ele estaria presente. Deus deixaria de estar na eternidade e passaria a habitar dentro de nós de uma maneira singular, mas também de uma maneira completa, que expressa Ele, porque é um Deus triuno, e ninguém pode manifestar Deus sozinho, mas apenas quando 3 ou mais estiverem reunidos. Então Deus passa a habitar dentro do seu povo, e nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus, e para isso durante toda a eternidade. A expressão igreja, essa mesma expressão veio de eclésia, quando Jesus diz que esta é minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, chamados para fora. Mas nós vemos Deus mostrando o seu coração de reunir com o seu povo desde do Éden. Deus descia todos os dias e tinha intimidade com Adão. Tinha intimidade com Adão e Eva. E agora já eram 3. E Adão e Eva o via de uma maneira clara, face a face. Nós vemos mais para frente Abraão. Então Deus constituiu a promessa sobre ele, e ele teve revelação da igreja. Ele passou então a ser um dizimista. Nós vemos Abraão tentando contar as estrelas do céu, e Deus mostrando isso será a sua descendência. Deus estava mostrando para nós o seu coração de ser um povo, um só povo, um só coração. Mais para frente, Jacó, um dos patriarcas, teve um sonho, e ele viu uma escada que ligava os céus e a terra, e anjos descendo e subindo. Ele diz, este lugar é casa de Deus. Chamou o nome de Betel, que também significa casa de Deus. Ungiu aquela pedra e também deu o dízimo. Interessante. E por isso nós vemos constantemente Deus, de uma maneira minuciosa, revelando a Moisés e dando sabedoria a homens para construir um tabernáculo móvel.
Deus saiu então da eternidade e passou a habitar dentro de uma arca, no Santo dos Santos, e Deus estava ali com aquele povo. Mais para frente nós vemos Davi, sem ninguém contar nada para ele, e ele fala então com o profeta, ao seu interesse de construir essa casa para o Senhor. Eu moro em palácio, mas Deus mora, né, num lugar pequeno. Eu quero construir uma casa para Deus. Nós vemos então o coração de Davi, entendendo o coração do Senhor, que Deus queria habitar no meio de um povo. E isso vem se concretizar através de Cristo. A sua igreja nasceu através de Cristo. Nós, assim como Eva, saiu da costela de Adão, nós saímos também de Cristo. Uma vez que os soldados furaram o seu lado, saiu sangue e água, nós vemos a igreja nascendo. Aleluia! 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. E tudo aquilo que iniciou em Gênesis se concretiza em Apocalipse. Em Gênesis nós vemos uma noiva. Mas nós vemos em Apocalipse a sua igreja, ela casada com Cristo na eternidade. Amém? 1 Coríntios 2,7 diz: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Este mistério que Deus ordenou antes da criação é a sua igreja. Em 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Novamente, o Senhor falando então da sua vocação, do seu chamamento, que Ele nos salvou e Ele nos chamou com uma santa vocação, não por causa das suas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Qual que é esse propósito? O propósito eterno, por isso que ele vem antes da fundação dos séculos. Ele nasceu no coração de Deus e ele é eterno porque ele vai continuar por toda a eternidade. E olha, uma chave para a nossa edificação: tudo aquilo que nós edificamos, que tem prazo de validade, não está dentro do propósito de Deus. Pode ser importante sim, mas não é algo principal que vai trazer galardão. Muitos têm uma forma equivocada de servir a Deus. Talvez eles dizem: vem aqui lavar o prédio, vem limpar o prédio, e você está servindo a Deus. Aleluia, você pode servir ao Senhor com tudo aquilo que você tem. Mas tudo aquilo que outras pessoas naturais podem fazer, não traz galardão. Você é convidado para vir cá lavar o prédio, aleluia, precisamos de cooperadores. Tudo aquilo que alguém pode ser contratado, não é propósito eterno. Tudo aquilo que nós fazemos, que vai terminar na volta de Cristo, é importante sim, mas não é eterno. A salvação, por exemplo, ela tem prazo de validade. Ela é importante, muito importante, mas não é o propósito eterno. Só teve salvação porque houve queda. Deus tinha uma vida completamente íntima com Adão e Eva. Deus visitava os dois e não precisaria de ninguém ser salvo. Mas porque houve queda, porque o homem pulou no lamaçal, ele se sujou e agora não pode mais ter comunhão com Deus santo e limpo, ele tem que ser lavado. O propósito é então pegar a sua criança e levar ao shopping, aleluia. Mas ela, enquanto você se arrumava, ela desobedeceu, e ela foi para a rua, e ela se sujou toda. Agora você não pode levá-la ao shopping, você tem que lavá-la primeiro. E uma vez que ela está limpa, vamos continuar para o propósito, que é viver uma vida de intimidade plena de uns aos outros e nós com o Senhor. E aí muito resume o evangelho na salvação.
e ficam o tempo todo se mantendo, ficam tentando ser salvos pelas suas obras. A salvação não é por meio de obras, mas ela é por meio da graça. Ninguém perde a sua salvação. Não foi suas obras. Então, uma vez salvo, salvo eternamente. Mas muitos ficam preocupados em se manter a sua salvação. E ele resume a vida em dar banhos, em se limpar. Ele fica constantemente achando que está sujo e não desfruta do Senhor. Ele fica o tempo inteiro se limpando por meio das suas obras e acha que isso é o evangelho. E por isso que vive uma vida terrível, uma vida cansativa, uma vida pesada, uma vida ruim. Porque ele não desfrutou de uma paz absoluta, de uma intimidade de uns aos outros e com Deus. Uma vez que está limpo, vamos para o propósito principal. Uma vez que foi salvo, vamos dar continuidade para aquilo que é primordial, para aquilo que é vital para o nosso crescimento, que é viver uma vida plena de uns aos outros e com o Senhor. Aleluia! Efésios capítulo 1, versículo 4 também diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Você foi elegido pelo Senhor. Antes da fundação do mundo, Deus já escolheu você. Será você. Será o meu filho. Deus sonhou com você. Não foi a sua vida, não foi um improviso de Deus. Deus não estava improvisando arrumar um casamento para você. Deus não estava improvisando arrumar um emprego. Tudo já estava determinado antes da fundação do mundo. Diga aleluia. Nada foge do seu controle. Nada pode escapar de suas mãos. Só que tudo o que acontece é da vontade de Deus? Não. O Senhor nos ensinou a orar, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita aonde? Nos céus. Há uma necessidade, e aí eu quero entrar em Mateus 18, diz que nós recebemos a chave do reino dos céus. Aquilo que o homem ligar na terra é ligado nos céus. Ele diz: se dois de vós concordarem sobre qualquer coisa, assim será feito. E nós recebemos a chave. Aquilo que nós ligarmos na terra é ligado nos céus. E aquilo que nós desligarmos da terra também será desligado nos céus. Nós recebemos, a igreja tem uma autoridade, porque ela representa a imagem de Cristo. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essas duas coisas estão ligadas à autoridade. Porque o homem perdeu a imagem através do pecado. Em Hebreus 3:18 diz isso. Como foi destituído da glória de Deus, essa glória era a sua imagem, ele perdeu a sua autoridade. Mas uma vez que a imagem foi restituída através de Cristo, quanto mais imagem nós temos de Deus, mais nós temos autoridade. É por isso que a igreja, quando ela está vivendo a vida de uns aos outros, ela tem um poder, uma autoridade, porque ela representa a plenitude de Deus. E este é o mistério. Aleluia! Este é um grande mistério. Em 1 Coríntios 3:18, a palavra fala que nós contemplamos o Senhor de glória em glória como um espelho. E através do nosso espírito, somos transformados pelo Espírito à imagem do Senhor. Quando você contempla a glória de Deus dia após dia, através da oração, através da palavra, a imagem de Cristo está formando em nós dia após dia e a sua autoridade ela vai crescendo. Mas não há autoridade maior do que a autoridade da igreja. Amém? Aleluia. Portanto, o evangelismo ele tem prazo de validade. Ele tem data para acabar. Quando o Senhor voltar, não vai precisar de evangelizar mais ninguém. Os dons espirituais são importantes? Sim, muito importantes para a edificação. Mas eles têm prazo de validade. Quando o Senhor voltar, não vai ter mais dons nenhum, porque seremos tal qual Ele é na sua plenitude. Amém? A esperança tem prazo de validade? Tem. Quando o Senhor voltar, não teremos que esperar mais nada. Estaremos com Ele por toda a eternidade. A fé tem prazo de validade. Por mais que ela é a parte mais importante de recebermos e de termos comunhão com o Senhor, mas quando o Senhor voltar também, não vai mais precisar fé, porque nós o veremos face a face. Por aquilo que você vê, não tem fé. Mas o que permanece? O amor.
O amor permanece por toda a eternidade. E por isso que a palavra de Deus diz, e o Senhor resumiu, o apóstolo João resumiu todos os mandamentos em um só. Que amemos-nos uns aos outros como Cristo nos amou. O mandamento de Deuteronômio era amar uns aos outros como a si mesmo. Mas o Senhor ousou resumir isso. Amamos uns aos outros como o Senhor nos amou. Na nova aliança, nós temos primeiro, por isso podemos fazer. Porque você é amado, você pode amar o outro. Porque você é perdoado, você pode perdoar o outro. Porque você é abençoado, você pode abençoar o outro. Na lei, você tinha que fazer para ter. Se você queria ser abençoado, você teria que abençoar. Se você queria ser amado, você teria que amar. Mas o Novo Testamento é ao contrário, você já tem tudo o que precisa. Você já é abençoado, por isso você pode abençoar a igreja, o irmão. Porque você é muito amado, você tem poder para amar. Porque você é muito perdoado, você tem poder para perdoar o outro. Como estou compreendendo a pregação? Aleluia! Nós vemos quando Jesus chamou Pedro, e isso está lá em Lucas, capítulo 5. Nós vemos outros episódios também, 2 vezes aconteceu isso com Pedro. Jesus, antes de chamá-lo, Jesus mandou lançar as redes, e quando ele apanhou uma grande quantidade de peixes, naquele momento ele se arrependeu. Falou: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. O que veio primeiro? O arrependimento ou a bênção? Você sabe que a bênção veio primeiro? O Senhor o abençoou, depois ele se arrependeu. A graça nos constrange, diz a palavra. Antes de ele ter revelação de pecado, ele já foi abençoado. E o Senhor faz isso muitas vezes, ele te abençoa, depois você vai ter alguma revelação. O interesse de Deus é de prover, de abençoar, de cuidar dos seus filhos, independente das suas obras. A bênção, o amor de Deus, aquilo que você é, vem em primeiro. Nós temos obras porque nós somos muito amados. Nós temos obra porque nós somos salvos. Efésios 2:8 é muito claro. Nós somos criados em Cristo Jesus. Né? Nós temos a salvação, ela é porque nós somos salvos. A salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras, das quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. A salvação vem primeiro, depois vem as obras. Aleluia! Porque você é justo, você pode praticar justiça. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, a palavra do Senhor diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E ele falou isso para a igreja. A igreja recebeu poder, autoridade. Mateus 18:18 também diz: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra, será sido desligado no céu. Também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aleluia! Nós recebemos uma autoridade. Quando nós estamos vivendo uma vida de uns aos outros, em oração, na palavra, as coisas acontecem de uma maneira poderosa. As coisas se movem de uma maneira extraordinária. Aleluia! Glória a Deus. Nós vemos os apóstolos vivendo essa vida e vemos tantos milagres na igreja primitiva. Nós vemos sinais, prodígios. Nós vemos eles cumprindo tudo aquilo que o Senhor os designou. E eles levavam de fato a sério tudo aquilo que Jesus dizia a eles.
O problema de muitos é que acham que a palavra não é para ele. Ele acha que Jesus estava falando para os apóstolos. Eles pensam que Jesus estava falando para pastores, para líderes. Mas em Marcos 16:15 fica muito claro que os sinais seguiriam por aqueles que crerem. E ele diz que os que crerem eram aqueles que foram batizados. Então a cura, a restauração, os milagres, os sinais é para todos aqueles que foram batizados. Mas quanto que levam a palavra do Senhor a sério? Quanto que crê literalmente naquilo que Deus diz? Ele diz que aqueles que crerem farão obras que ele fez e obras maiores. Aí nós vemos os apóstolos fazendo obras maiores. Nós vemos a sombra de Pedro curando pessoas. O lenço do apóstolo Paulo curando pessoas. Nós vemos Filipe sendo transladado, teletransportado para pregar o evangelho para o eunuco. E aí nós achamos que isso cessou. E aí vinha alguns evangélicos, alguns daqueles conservadores, que acham que cessaram os dons, cessaram a manifestação do Espírito Santo hoje. Mas sabe por que eles viviam a vida de uma maneira poderosa? A chave disso, primeiro, é que eles viviam a vida de uns aos outros. Eles se entregaram completamente, e o objetivo deles principal não era construir, talvez, famílias, casa, carro, ser bem-sucedido, ter bens materiais. Aquilo que era claro no coração deles era: eu vou viver para o Senhor uns aos outros. A minha vida é a igreja. O meu coração é para a igreja. O meu maior prazer está envolvido com os irmãos. Quer seja na família, quer seja nas casas, eu quero viver uma vida de uns aos outros. E isso era muito claro. Em Atos 2:42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles tinham constância em oração, palavra, repartir do pão. Comunhão, oração, palavra, dia após dia. A perseverança é uma grande chave para galardão. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Mas antes necessitai de perseverança, porque depois de havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Todavia, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, somos aqueles que não retrocedemos para a perdição, mas somos os da fé, que avançamos para a conservação da alma. A perseverança é algo principal para mantermos a comunhão de uns aos outros. Perseverança nos cultos, perseverança na célula, perseverança no discipulado, perseverança nas visitas, perseverança nos cursos da igreja, a perseverança em amar o outro, em preocupar-se literalmente, por que o outro não veio? Eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou ligar, eu vou até a casa dele. Eu tenho prazer de estar com meu irmão. É isso, deve ser algo claro no nosso coração. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. No final, eu não quero ler todo o texto, mas Deus acrescentava aqueles que haviam de ser salvos, dia após dia. Porque eles tinham um modelo, eles tinham um ambiente, tudo preparado para receber novos irmãos. Aqueles que chegaram não morriam no meio da igreja, porque eles eram rapidamente recebidos com muito amor, com muita alegria, com muito zelo, por todos os irmãos que estavam ali. Não era pelos apóstolos, era por todos os irmãos. Eles caíam na graça do povo. As pessoas tinham prazer, as pessoas admiravam, louvavam a Deus pela vida que aquela igreja vivia. Os ímpios desejavam estar ali no meio daquele povo, porque eles tinham tudo em comum. Ninguém tinha dificuldade, não tinha nem meu nem seu, era nosso. Eu não estou dizendo aqui de meios, talvez, que políticos usam, como nós vemos muito por aí, comunismo, né, como capitalismo. Não tem a ver com isso.
O reino de Deus não está encaixado em nada deste mundo. Nenhum dos dois são perfeitos. O reino de Deus é perfeito. O reino de Deus é uns aos outros. Nós vemos isso de uma maneira clara em João 17:20, nós vemos a oração de Jesus. Ele fala que eu não oro somente por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim através da palavra, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é uns em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Qual que é a imagem de Deus? Nós vemos de uma maneira singular Cristo, a imagem de Deus. O próprio Jesus diz para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus manifestava a exata expressão de Deus, amém? Em Hebreus diz que Cristo Jesus é a exata expressão do seu ser. Mas a igreja revela Deus. Só haverá poder, só haverá dons sendo manifestos no nosso meio. Só haverá milagres e sinais, prodígios. Só haverá ressurreição de mortos, salvação, libertação de uma maneira espontânea, de uma maneira clara, de uma maneira sobrenatural, sem esforço, quando nós vivemos a vida de uns aos outros. Porque assim haverá imagem de Deus, haverá poder, haverá milagres, haverá sinais e prodígios. O anseio do cristão deve ser reunir com os irmãos da igreja. O anseio de todo crente deve ser: eu quero estar onde Cristo está, porque esse é o discípulo. Jesus disse muito bem: aonde eu estou, estará vós também. Aonde eu estou, estará os meus discípulos. Pessoas cheias do Espírito, que teve revelação, eles têm desejo, eles anseiam por este dia, o dia da reunião dos crentes. Eles têm prazer de ir na casa do outro e ficar tempo ali. Eles trocam televisão, seriados, etc, etc, para estar no meio da igreja, porque tem poder quando nós reunimos. Tem transformação, tem um ambiente de vida, rios fluem do nosso interior quando nós reunimos. E você é curado, sarado, transformado. Bênção acontece, Deus move quando nós nos reunimos. Amém? Algo muito diferente que João 15:15 diz, que é estar nele e ele em nós. Quantos creem que Cristo está em você? Amém? Cristo reside em você. Mas muitos não estão em Cristo, porque eles acham que estar em Cristo é participar de uma célula. Eles acham que estar em Cristo é participar de uma reunião de culto. Mas não é. Estar em Cristo é amar e viver uma vida plena com a sua igreja. Se nós ficarmos apenas reunindo um dia ou 2 dias a semana, nós não vamos experimentar o melhor de Deus. Mas o dia que nós entendemos que a nossa vida resume todos os dias de viver um pelo outro, haverá uma grande transformação. Haverá um grande avivamento. Posso compreender a palavra? Se você estiver em mim ou em vós, isso dará muito fruto. E tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Estar em Cristo significa estar envolvido com o coração dele, com os sonhos dele. Estar em Cristo significa dar prioridade àquilo que é os sonhos de Deus e aquilo que está no coração do Pai. A igreja se revela de várias maneiras. Em 1 Pedro nós vemos, capítulo 2, versículo 5, fala: vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Percebe que nós somos um edifício, nós somos uma habitação, e cada um de nós somos pedras vivas. Se eu chamo um caminhão aqui de construção, e ele despeja num terreno baldio, 1, 2, 3, 4 caminhões de pedras. Se eu coloco ali ferragens,
Se coloca sacos de cimento, não tem nada a ver com o edifício. Mas está muito longe de ser algum edifício. E muitos pensam que apenas estar reunidos é igreja. Não é. Reunião não significa viver uma vida de uns aos outros. Precisamos aprender dia após dia que a vida de igreja está muito além de apenas reunir de uma maneira formal. 1, 2, 3 ou 5 vezes na semana. Tem a ver que está encaixado dentro de um propósito. Está envolvido com o Espírito Santo em amor uns aos outros, em cima de um alicerce que é Cristo, em cima de uma laje que é Cristo também, diz a palavra. Ser transformado, de ser burilado, a pedra talvez é pontuda demais, machuca o outro, ela tem que ser cortada, burilada através da transformação da palavra de Deus. Elas devem ser encaixadas. Pessoas devem ir buscar pedras lá fora e transformar pedras comuns e transportar ela para o reino da luz. Uma vez que elas estão encaixadas uns aos outros através da argamassa do Espírito, debaixo de um alicerce que é Cristo, em cima de uma laje que é Cristo, isso é um edifício. Deus pode morar ali. Agora Deus não pode morar num mutuado de pedras. Depois de construção, nunca será uma casa. Nós vemos que a igreja se revela como noiva, como família, como exército, como edifício, como lavoura. Pelo menos 5 nomes para descrever o quão plano, o quão amplo é a vida da igreja, o quão poderosa, de quantas maneiras elas se manifestam. Amém? Por favor, hoje eu estou terminando. Não perde atenção. Nós vemos algo de uma lavoura completamente diferente de uma floresta. Mas sabe que a floresta está tudo ali reunido de uma maneira intencional. Foi o Senhor que organizou de acordo, cada um com o seu habitat, de acordo com a floresta amazônica, por exemplo. Parece que é uma bagunça, mas está dentro de uma organização celestial. Mas a lavoura não. A lavoura tem a cooperação do homem. A lavoura tem a ver com plantar. A lavoura tem a ver com regar. Com arar a terra. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. Arar a terra, preparar, plantar, cultivar, até mesmo colher. Isso tem a ver com a nossa disposição e revelação. Mas Deus dá o crescimento. É inútil o homem arar, plantar, se não houver chuva, se não houver água e se não houver crescimento. Mas até o ato de colher para o celeiro, nós fazemos. Porque a igreja não é uma floresta, mas sim uma lavoura. E depende da cooperação de cada um para que haja uma grande colheita. Como você está compreendendo? A igreja ela não apenas resume uma lavoura, mas também ela se resume num exército. Porque nós guerreamos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós guerreamos em oração. Amém? Nós jejuamos para que castas de demônios sejam quebradas e haja milagres. Por isso nós somos um exército. O exército ele tem disciplina. A disciplina é muito importante para a edificação da obra do Senhor. E há disciplinas espirituais. A oração é uma disciplina espiritual, que não deve ser levada como um peso, mas como um prazer. A leitura da palavra é uma disciplina espiritual e é prazer, porque é alimento para nós. Se não houver, isso tem a ver com exército. Amém? Aleluia. A igreja é uma família. Glória a Deus. Porque ela tem paternidades, tem filhos mais velhos, tem filhos mais novos. Tem aqueles que edificam, tem aqueles que preparam o alimento e levam o alimento que é a palavra. Mas a vontade do Senhor é que todos sejam pais espirituais, maduros, filhos maduros, não como pródigos, mas maduros. Não como o mais velho que está na casa e não desfruta nada, mas filhos maduros, que usufruem de tudo aquilo que é do pai. Por isso é uma família.
Ele é nosso Pai, amém? Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, mas também ela é sua noiva. E a noiva, ela é fiel. A noiva não tem outro olhar a não ser para o seu noivo. A noiva é apaixonada pelo seu noivo. A noiva irá se casar um dia e será uma só carne, como nós seremos um só com o Senhor na eternidade, de uma maneira plena. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a família, nós somos a lavoura. Nós somos o exército. O alvo final, a igreja. A igreja, ela é para a eternidade. O evangelismo vai cessar. Os dons cessarão. A esperança vai cessar. A fé vai cessar. Mas o amor é para a eternidade. E o novo mandamento que eu vos dou, diz o Senhor, é que vos amei uns aos outros como Cristo nos amou. Se nós tivermos uma vida de intimidade, todos verão o Senhor em nós. E haverá um grande avivamento. Faremos história. Faremos diferença. Uma igreja relevante, saudável, que marcará um bairro, uma cidade. Pessoas sendo libertas dia após dia, sendo transformadas. Vida fluindo dentro de nós. Quando nós vivemos uma vida de uns aos outros. Exortai uns aos outros. Amai uns aos outros. O tema de toda a Bíblia é a casa de Deus. Aleluia. Nós somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo. Em Romanos 12, 4, um outro significado. Já vai para o sexto significado, que é o corpo de Cristo. E a palavra fala, porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Percebe que nós juntos somos corpo de Cristo e também somos membros uns dos outros. Ninguém vai desprezar e maltratar. Você não vê a mão maltratando o outro membro. A boca não sai mordendo ele mesmo por aí. Efésios fala que ninguém odiou a sua própria carne, mas antes a cuidou e o amou. Cada um de nós tem uma expressão fundamental. O dedinho, a mão, a boca, cada um tem funções distintas. Talvez um tem 5 talentos, outro tem 2, outro tem 1. Mas o corpo de Cristo não é um parasita. Ele se move. Cristo continua a sua obra através da sua igreja. Atos dos Apóstolos não foi encerrado, porque nós damos continuidade a esse grande mover. O Senhor está continuando o seu ministério através de mim e de você. Quando nós reunimos em amor, com o coração na eternidade, quando nós temos prazer e satisfação, há avivamento, há poder de Deus, há milagres e sinais, há transformação na sua casa, há prosperidade na sua vida, há filhos sendo transformados, há maridos sendo transformados, há portas abertas, tudo se move, tudo se resume através da igreja. A igreja é o ato mais sublime, mais elevado de todas as coisas. Cristo morreu pela igreja, e não por bens algum. A igreja, ela é o ato mais poderoso, porque ela é Jesus. É Cristo em nós, a esperança da glória. A criação aguarda de uma maneira, anseia, de uma maneira ardente, a manifestação dos filhos de Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. E por fim, Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Vamos fazer isso agora em nome de Jesus. Enquanto os irmãos ministram louvor, gostaria que você orasse ao Senhor e falasse para Ele: Senhor, eu quero ter revelação desta igreja.